Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui juntos novamente para mais um dia de leitura da Bíblia, no nosso desafio de lermos a Bíblia toda ao longo de 2021. Para você que não sabe, estamos lendo na Bíblia 365, nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Seja muito bem-vindo e que Deus agora fale ao seu coração com muita unção e com muita graça, por meio da palavra dele, que é alimento para a nossa alma. Vamos à nossa leitura. A paz do Senhor! Sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária. Vamos dar continuidade no nosso plano de lermos a Bíblia ao longo do ano, a Bíblia toda ao longo do ano. E hoje nós vamos ler os seguintes textos. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 até 1 Reis, capítulo 12, versículo 19. Depois nós vamos ler Atos, capítulo 9, até Atos, capítulo 9, versículo 25. Depois nós vamos ao livro dos Salmos, Salmo de número 131, um salmo pequenininho, né? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. E depois vamos fechar com Provérbios, capítulo 17, versículos 4 e 5. Lembra de deixar o seu like, seu joinha, de compartilhar com alguém essa leitura e também de deixar alguns comentários aqui embaixo deste vídeo, aqui nos comentários. Deixa ali uma observação sobre esta leitura que você está fazendo, tá bom? Vamos lá então. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 diz assim: O rei Salomão, olha só, amou muitas mulheres estrangeiras. Aqui começou o problema sério para ele. Além da filha de Faraó, ele se casou com as mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente, olha só, não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para outros deuses, para os deuses delas. No entanto, Salomão amou essas mulheres. Aqui começou o grande problema. Um homem de grande sabedoria acabou se enrolando nesse sentido. E o final da vida, né, de Salomão, essa parte final da vida dele, não é uma parte boa, por assim dizer. Versículo 3. No total, casou-se com 700 princesas. Gente, dá para entender um negócio desse? 700. Será que tinha Viagra naquela época? Jesus Cristo. E teve 300 concubinas, paqueras. Olha só. E elas desviaram seu coração do Senhor. É claro, com 700 mulheres e mais 300 concubinas? Jesus Cristo, 1000 mulheres? Tô fora. Que é isso? Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou Astarotes, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repulsível deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, inspirada ao coração de homens para que escrevessem a respeito desse Deus maravilhoso. Ela não esconde os nossos pecados. Pelo contrário, ela mostra o pecado dos homens e das mulheres. Então Deus é um Deus justo. Ele é um Deus claro, correto, cristalino. Muitas pessoas falam da Bíblia, não sei o quê. Não, ela não esconde o erro da humanidade. Pelo contrário, ela mostra. Porque Deus é amor. Porque Ele nos ama, Ele mostra o nosso erro. E para que a gente se conserte. Em alguns casos é tarde demais, como é o caso aqui de Salomão. Versículo 7. No monte que fica a leste de Jerusalém, chegou a construir um lugar de culto para Camus, o repulsivo deus de Moabe, e outro para Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas.
Salomão construiu esses lugares de culto para que suas esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifícios aos deuses delas. O Senhor se irou com Salomão, porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes. Ele tinha advertido Salomão especificamente de que não adorasse outros deuses, mas Salomão não deu ouvidos, não obedeceu à ordem do Senhor. Por isso, o Senhor lhe disse: uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu a meus decretos, certamente tirarei de você o reino e entregarei a um de seus servos. Mas por causa de seu pai Davi, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tirarei o reino de seu filho, e ainda assim não tirarei dele o reino inteiro. Deixarei que governe sobre uma tribo, por causa de meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que escolhi. Olha só. Depois de Salomão, o reino vai ser dividido. Nós vamos conhecer as tribos do norte, chamado Israel, e as tribos do sul, chamado Judá. Aqui começa essa divisão que Deus já havia falado, né? Interessante. Então o Senhor levantou o edomita Hadade, da família real de Edom, para ser adversário de Salomão. Anos antes, Davi tinha derrotado Edom. Joabe, comandante do exército de Davi, tinha ficado para trás a fim de enterrar alguns soldados israelitas mortos na batalha. Enquanto estavam ali, mataram todos os homens de Edom. Joabe e o exército de Israel tinham permanecido ali 6 meses, até matarem todos os edomitas. Contudo, Hadade e alguns oficiais de seu pai conseguiram fugir e seguiram para o Egito. Na época, Hadade ainda era bem jovem. Partiram de Midian e foram para Parã, onde outros se juntaram a eles. Em seguida foram ao Egito e se apresentaram ao faraó, o rei do Egito, que lhes ofereceu casas, sustento e terras. O faraó se agradou de Hadade e lhe deu em casamento sua cunhada, a irmã da rainha Táfnis. A esposa de Hadade deu à luz a um filho chamado Genubate. Táfnis o criou na casa do faraó, entre os próprios filhos do faraó. Quando chegou a Hadade no Egito a notícia de que Davi e seu comandante Joabe estavam mortos, ele disse ao faraó: deixe-me voltar para a minha terra. Por quê? Perguntou o faraó. O que lhe falta aqui para que você queira voltar para a sua terra? Não me falta nada, respondeu ele. Ainda assim, peço que me deixe voltar. Deus também levantou Rezon, filho de Eliada, para ser adversário de Salomão. Rezon havia fugido do seu senhor Adadazer, rei de Zobá, e se tornado líder de um bando de rebeldes. Depois que Davi derrotou Adadazer, Rezon e seus homens fugiram para Damasco, onde Rezon se tornou rei. Ele foi inimigo ferrenho de Israel durante o resto do reinado de Salomão, e assim como Hadade causou muitos problemas, Rezon continuou a reinar na Síria e odiava Israel profundamente. Veja, por causa de um erro do rei Salomão, Deus levantou, diz o texto bíblico, inimigos para aquele rei, Salomão. Outro líder rebelde foi Jeroboão, filho de Nebate, um dos próprios oficiais de Salomão. Veio da cidade de Zeredá, em Efraim. Sua mãe era viúva e se chamava Zeruia. Essa é a história por trás de sua rebelião. Salomão estava construindo o aterro e reparando os muros da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um jovem muito capaz, e quando Salomão viu como era diligente, encarregou-o dos trabalhos das tribos de Efraim e Manassés, os descendentes de José. Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, Aías, profeta de Siló, encontrou-se com ele no caminho. Aías vestia uma capa nova, enquanto os dois estavam sozinhos no campo.
Aías pegou a sua capa nova e a rasgou em 12 partes. Disse a Jeroboão: fique com 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: estou prestes a tirar o reino das mãos de Salomão e entregar 10 tribos a você. Olha aí a origem das tribos do norte, as tribos de Israel. Contudo, deixarei uma tribo para ele, por causa de meu servo Davi. E daí vem Jesus Cristo, nessa linhagem de Judá, essa linhagem desse povo, né? Da descendência de Davi. E de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Pois Salomão me abandonou e adorou Astarotes, a deusa dos Sidônios, Camos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus dos Amonitas. Não seguiu meus caminhos, nem fez o que me agrada. Não obedeceu a meus decretos e estatutos, como fez seu pai Davi. Contudo, não tirarei o reino inteiro de Salomão agora, por causa do meu servo Davi, a quem escolhi e que me obedeceu a meus mandamentos e decretos. Manterei Salomão no governo enquanto ele viver. Mas tirarei o reino do filho dele e darei 10 tribos a você. O filho de Salomão terá uma tribo, para que os descendentes de meu servo Davi continuem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar para o meu nome. Eu o colocarei no trono de Israel, e você governará sobre tudo que seu coração desejar. Se der ouvidos ao que digo, seguir meus caminhos, e fizer o que me agrada, e se obedecer a meus estatutos e mandamentos, como fez meu servo Davi, sempre estarei com você. Estabelecerei para você uma dinastia, como fiz com Davi, e lhe darei Israel. Meu Deus, isso é muito sério. Por causa do pecado de Salomão, castigarei os descendentes de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para junto de Sisaque, rei do Egito, e ficou ali até a morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, incluindo todos os seus feitos e sua sabedoria, estão registrados no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou por 40 anos sobre todo Israel em Jerusalém. Quando morreu, se reuniu aos seus antepassados. Foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão foi seu sucessor. Olha só, capítulo 12, versículo 1. Roboão foi a Siquém, onde todo o povo de Israel havia se reunido para proclamá-lo rei. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito, para onde havia fugido do rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão e ele. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão e ele, e toda a comunidade de Israel foram falar com Roboão. Seu pai foi muito duro conosco, disseram. Alivia a carga pesada de trabalho e de impostos altos que seu pai nos obrigou a carregar. Então seremos seus súditos leais. Parece que essa história de impostos altos não é coisa nossa, né? Não é invento nosso, parece que já vem de algum tempo, né? Versículo 5. Roboão respondeu: deem-me 3 dias para pensar, depois voltem para saber minha resposta. E o povo foi embora. O rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros de seu pai Salomão. O que vocês me aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo? Eles disseram: se o senhor estiver disposto a servir este povo hoje e lhe der uma resposta favorável, eles serão seus súditos leais para sempre. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos. Olha aí, filho, filha, neto, neta, ouça o conselho dos seus avós, ouçam o conselho dos seus pais, ouçam os mais velhos. Eles têm sabedoria para lhe dar instruções preciosas. Talvez eles não saibam mexer no seu smartphone, mas eles sabem algo que o seu smartphone não sabe. Eles sabem falar da sabedoria da vida. O smartphone não sabe isso.
Então o que aconteceu? Olha lá, aí ele rejeitou o conselho dos mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. O que vocês me aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo que deseja que eu alivie as cargas impostas por meu pai? Os jovens responderam: você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. O que você deve responder? Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Olha só. Sim, meu pai lhe impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de ponta de metal. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram para saber a decisão do rei, como ele havia ordenado. Roboão lhes respondeu com aspereza, pois rejeitou o conselho dos homens mais velhos e seguiu o conselho dos mais jovens. Disse ao povo: meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de ponta de metal. Meu Deus! Assim, o rei não atendeu o povo. Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade do Senhor, pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão, filho de Nebade, por meio do profeta Aías em Siló. Quando o povo de Israel viu que o rei não iria atender ao seu pedido, respondeu: abaixo a dinastia de Davi, filho de Jessé, nada tem a nos oferecer. Voltem para casa, Israel. E você, Davi, cuide de sua própria casa. Então o povo de Israel voltou para casa. Roboão, porém, continua a governar sobre os israelitas que moravam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados, para restaurar a ordem, mas o povo de Israel o apedrejou até a morte. Como se não bastasse ele ter feito o que não era agradável a Deus, embora essa era a forma de Deus entregar o reino do norte a Jeroboão, agora ele leva outros também a sofrer por conta do seu erro, né? Aqui como se diz, o Adonirão morreu por conta disso, né? Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, ele subiu rapidamente em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. Até hoje as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de Davi. E eles vão criar o seu próprio reino lá, e mais tarde também eles serão conquistados pela Síria. E aí começa toda uma história também, e eles vão desaparecer do mapa. Essa é a verdade. As 10 tribos do norte simplesmente desaparecem. E aí nós vamos ouvir falar somente das tribos do sul, de onde é a linhagem, né, do trono de Davi, o povo de Judá, de onde vem Jesus Cristo mais tarde. Interessante isso também, né? Vamos agora a Atos capítulo 9, versículo 1, que diz o seguinte: enquanto isso, Saulo, você já ouviu falar esse nome, motivado pela ânsia de matar discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Lembra que Paulo, né, que nós conhecemos muito bem agora, escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Ele viu o primeiro mártir, Estevão, ser apedrejado. E ele ficou doidão, queria fazer a mesma coisa com outros crentes em Jesus Cristo. Então o que ele faz aqui? Pediu cartas para as sinagogas de Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. O centro religioso judeu era em Jerusalém, então ele pede cartas como se fosse uma indicação, um envio. Ele está indo para Damasco, que é uma outra cidade, num outro país. E ali, se ele encontrar quem era crente, aquelas sinagogas deveriam entregar esses crentes para que ele levasse prisioneiro lá para Jerusalém. Mas olha só o que vai acontecer no meio do caminho. Quando se aproximava de Damasco,
De repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Mas peraí, ele não estava perseguindo os crentes? E aí vem Jesus e diz: Sou Jesus, a quem você persegue. Não, Senhor, eu não estou perseguindo o Senhor, eu estou perseguindo uma galera aí que fala que crê em Jesus. Pois é a mim que você está perseguindo. Você não está perseguindo eles. Eles só estão indo em meu nome. Foi eu quem os enviei. Na verdade, você está perseguindo a mim. Versículo 6. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. O homem todo estudado, fariseu, conhecedor da lei, nós vamos ver ele falar isso nas cartas dele, como ele era zeloso ao nome do Senhor, mas estava matando os crentes. Agora esse homem vai ficar cego e um crente em Jesus vai ser levantado pelo Espírito Santo para orar por ele. Olha só que lindo. Versículo 7. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Ele precisou de ajuda. O que vinha para matar os crentes ou para prender os crentes, agora estava precisando ser conduzido pela mão, porque algo sobrenatural, o céu se apresentou a ele. Jesus Cristo chegou a ele e falou: amiguinho, vem cá, você acha que você é o tal, né? Não. Você não é o tal, não. Você vai ser meu servo. E você vai entender agora o que é ser meu servo. Você vai sofrer pelo meu nome. Versículo 9. Lá ele permaneceu cego por 3 dias. E não comeu nem bebeu coisa alguma. Estava já doidão aqui, né? Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias! Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Não é aquele Judas que tinha morrido, não. Isso aqui é um nome comum da região, né? É um outro Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Olha que coisa linda. Mostrei-lhe uma visão de um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, 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 ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Você acha que tem alguém na sua casa que está difícil se converter? É desses que Deus gosta. É desses que Deus está à procura, e quando eles se convertem, eles se tornam uma arma poderosa nas mãos de Deus. Versículo 17. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas. Mas o homem queria matar os crentes em Jesus Cristo, queria apagar o nome do Salvador. Agora ele está falando em favor de Jesus. Ele foi para matar os crentes e agora ele está falando para a salvação dos crentes.
Que coisa! Pois é, esse é o nosso Deus que ama incondicionalmente. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Aleluia! Todos que ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado deste plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Ai meu Deus, Deus é poderoso mesmo. Eu creio em nome de Jesus que Deus tem uma obra poderosa para realizar na sua vida. Creia, meu querido. Vamos agora lá para o Salmo de número 131, versículo 1, apenas 3 versículos, né? Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém, Salmo de Davi. Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma como criança desmamada, que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Provérbios capítulo 17, versos 4 e 5. A pessoa má gosta de ouvir maldades. O mentiroso dá atenção a palavras destrutivas. Quem zomba do pobre insulta o seu Criador. Quem se alegra com a desgraça alheia será castigada. Misericórdia. Pai querido, esta é a tua palavra e eu peço que ela seja, meu Deus, colocada no coração dessa pessoa e que ela rompa, ó Deus, com grilhões, coisas assim, aquelas coisas que amarram essa pessoa em ideias esquisitas, estranhas, uma fé que não lhe pertence. Meu Deus, em nome de Jesus, que agora ela seja resgatada e restaurada pelo teu poder e pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus lhe abençoe e que Deus te dê graça, poder e unção. E fique na paz. Lembre de deixar o seu like, seu joinha e de compartilhar com alguém essa leitura. É importante!